irmãos abrirem suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 8, do 8 até o capítulo 7, versículo 7, e depois versículo 51 ao 8:1 do capítulo 7, 51 até o 8:1. Vamos ler Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E ele falou: Deus, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Agora, versículo 51 em diante. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora tornaste traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se. No seu coração rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Oremos, irmãos. Senhor, tua palavra foi lida, ó Pai. Que teu Santo Espírito use, ó Pai, o teu servo e aplique essa palavra nos nossos corações, Senhor, para que possamos aprender, confiar em Ti, Senhor. Abençoa-nos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ao longo da vida nós conhecemos pessoas que se destacam das outras, pessoas que são mais inteligentes, que se destacam pelo modo
como elas vivem. Nós podemos citar alguns poucos nomes, sendo que nós vamos omitir outros. Benjamin Franklin, Winston Churchill, Calvino, Lutero, Madre Teresa. E são pessoas que impactaram a sociedade através da vida com as quais elas viveram. E na Bíblia também há uma série de pessoas que são exemplos para nós. Além de Jesus, havia Abraão, José, Davi, Elias. E no Novo Testamento pensamos Tiago, João, Pedro, Maria, mãe de Jesus. Um homem que também deveria estar nessa lista é o primeiro mártir, o qual nós estamos falando nessa noite, Estevão. Estevão. Ele é um exemplo que significa viver e morrer para Jesus. Viver e morrer para Jesus. Um testemunho em viver. Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre os povos. Estevão é aquele que foi escolhido, é um judeu helenista que foi escolhido dentre os 7 para o quê? Para servir as mesas, para levar mantimentos para as viúvas, para os órfãos. Esse é o Estevão. E a Bíblia não relata que Estevão é um cara legal. Não. Estevão diz que ele era cheio de graça e do poder de Deus. Alguém cheio de graça e poder. É assim que a Bíblia destaca Estevão. Isso significa que ele tinha o quê? Confiança na promessa, no perdão de Deus. Não por causa que ele era bom, não. Ele sabia que a sua salvação era um dom imerecido. E quando os homens do Sinédrio olharam para Estevão, ele parecia ter o rosto como de um anjo. Estevão foi escolhido, como eu disse, por ser um servo com um coração gracioso. Ele era um homem que gostava da vida. As pessoas que entendem a graça, elas apreciam as maravilhas e os dons da vida. Uma pessoa que entendeu e recebeu a graça de Deus, ela desfruta da jornada da vida. Estevão era um homem de sabedoria e conhecimento. Versículos 9 e 10 diz que esses homens, eles começaram a discutir com Estevão, mas não podiam enfrentar a sua sabedoria e o espírito com o qual ele falava. É evidente que esses homens debateram a verdade do Evangelho com Estevão. E Estevão estava equipado, preparado para defender a sua fé. E aqueles homens não. E ele não tinha medo do debate, porque estava convencido da veracidade do Evangelho. E ele não faltou com a verdade. No início do capítulo 6, o versículo 5, nós vemos que diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Ele era um homem sob o controle de Deus. Pergunto para os irmãos, vocês são pessoas sob o controle de Deus? É Deus quem controla as suas vidas? Ou vocês controlam suas vidas? Ele era um homem sob o controle de Deus. E ele respondia ao Espírito de Deus em sua vida. Ele foi uma daquelas pessoas que mostraram a Cristo pela forma como ele vivia. Tá? E Estevão foi uma daquelas pessoas que mostraram, que conheceu a Cristo e vivia de uma maneira que as pessoas enxergavam a Cristo dessa maneira. Talvez você já tenha conhecido pessoas como Estevão. É provável que ao longo da sua vida você conheceu alguém assim, nossa, eu conheci um homem tão bom como Estevão, alguém muito parecido com Cristo. Por que essas pessoas são tão raras, meus irmãos? Por quê? Talvez porque nós estamos tão ocupados com os nossos objetivos, tentando suprir as nossas necessidades, nossos desejos, as nossas vontades, preocupado tanto em ganhar dinheiro, preocupado tanto com esse mundo terreno, que nós esquecemos de viver a vida sob o controle de Deus. Não há espaço no trono do nosso coração para Jesus, ou nós não entendemos a natureza da graça. Talvez seja por isso que pessoas como Estevão sejam tão raras. E ele deu um testemunho também em palavras, por causa da influência de Estevão, as pessoas estavam desconfortáveis com ele. Quando a luz brilha na escuridão, incomoda a escuridão. E eu estou falando do bem e do mal aqui, tá?
o mal se rebela quando a luz está brilhando, e ele vai fazer de tudo para atacar a sua vida. Quanto mais você tentar se aproximar de Deus, mais adversidades virão, para que você teste a sua fé. E como não conseguiram superá-lo num debate, eles recorreram ao quê? A falsas acusações contra eles. Quais foram as acusações? Falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então é provável que Estevão estava falando das palavras de Jesus, e esses homens fizeram o quê? Distorceram as palavras de Estevão. As palavras: se você destruir esse templo, eu levantarei em 3 dias. O próprio Cristo disse isso. Jesus estava falando sobre o seu corpo e a ressurreição. E pode ser que eles pegaram essas palavras e distorceram para ser contra Estevão. E Estevão explicava para eles que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito antigamente: você não deve matar, mas eu lhe digo que qualquer um que odiar o seu irmão é culpado de assassinato. Jesus, é claro, que não estava dizendo que a lei de Moisés não era mais útil, mas ele estava ensinando que ninguém poderia viver a lei sem agir com a sua vida, com as nossas ações. Ele estava ensinando que ninguém poderia ser salvo pela lei ou vindo ao templo. Não é assim que nós somos salvos. Era Deus habitando no coração de cada um. Era isso que Jesus estava ensinando nesse trecho. O verdadeiro templo era Deus habitando no coração daqueles que o amam, daqueles que confiam nele para a sua salvação. E que essa lei seria escrita no coração, e aquilo despertaria as pessoas a viverem uma vida de mudança. Não significa que vai ser da noite para o dia, não. Mas é um processo. A partir do momento que Cristo habita no seu coração, que o Espírito Santo habita em você, a sua vida transforma, você muda. E aquelas coisas antigas são deixadas para trás. É uma nova vida. O pecado vai sendo deixado e você vai se aproximando de Cristo. Você não vive mais a vida que você vivia. Você vai deixando hábitos ruins. E eles estavam distorcendo suas palavras para dizer que ele era contra a lei e contra o templo. Qual foi a defesa? A sua defesa entrou em uma história detalhada de Israel que conta a experiência de Abraão, José e Moisés. Por quê? Primeiro, Estevão queria que as pessoas enxergassem que a revelação ela é o quê? Progressiva. Em outras palavras, Deus tem o seu plano ao longo do tempo. Ela é progressiva. Abraão tinha uma promessa, mas ele não viu ela ser cumprida. José foi vendido como escravo antes de se tornar o quê? O segundo homem mais poderoso do Egito. Moisés foi inicialmente rejeitado, exilado por 40 anos, antes de levar o quê? O povo para fora do Egito. Esta nova religião, o cristianismo que estava surgindo ali no meio dos judeus, com as quais esses homens estavam tão preocupados, era o quê? O cumprimento da revelação de Deus, dos propósitos de Deus. Não era contra a verdade, mas era o cumprimento da verdade, da lei dos profetas. Segundo, Estevão queria que esses líderes vissem o templo, embora um lugar especial de adoração, não fosse o quê? Realmente a casa de Deus. Deus disse desde o início que não há um lugar onde Deus habita. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nenhum prédio pode segurá-lo. A natureza portátil do tabernáculo mostrou que era uma habitação temporária de Deus. No entanto, o tabernáculo poderia ser desmontado e montado. O templo, ou a igreja, como nós chamamos hoje, é um lugar especial, mas ela não é Deus. Não é você vir aqui apenas aos domingos que te salva. Cristo te salva. Estevão apontou que todos os antepassados de Israel enfrentaram rejeição. Todos. Abraão era um estranho numa terra estrangeira, José foi rejeitado por seus irmãos, Moisés foi rejeitado várias vezes pelo povo hebreu, bem como por Faraó. Então, ao invés de se opor a Moisés, Estevão estava o quê? Simplesmente seguindo os passos. Ele estava simplesmente seguindo os passos. Versículos
51 a 53 do capítulo 7. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? O que seus antepassados fizeram e vocês também fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Essa é a Nova Versão Internacional, meus irmãos, essa leitura que eu fiz. Estevão queria o quê? Que esses líderes vissem que as suas tradições, ele queria que eles vissem que não era a tradição que salvava eles, mas Cristo salvava eles. E muitas igrejas, muitas vezes, não querem o quê? Mover estruturas para que o evangelho avance. Tradição é muito boa, sim, mas se ela estiver impedindo do evangelho avançar, nós temos que mudar algumas estruturas. O evangelho precisa avançar e nós somos as testemunhas que devemos proclamar o evangelho. E ele queria que eles vissem o Salvador e não a sua religião. Hoje pela manhã nós recebemos uma irmã, eu cometi um equívoco aqui, né? Ela é da Igreja Presbiteriana da Graça, lá de Recife. Ela está vindo para São Carlos. E independente se ela fosse da Igreja da Graça, ela seria nossa irmã, porque não é religião que salva, é Cristo quem salva. Nós temos irmãos neopentecostais, nós temos irmãos pentecostais, nós temos irmãos em outras denominações. Por quê? Porque não é religião quem salva, é Cristo quem salva, é Cristo quem purifica, quem perdoa os nossos pecados. Não é placa de igreja, irmãos. Que bom que ela veio para a nossa igreja, graças a Deus por isso. E nesse tempo em que a maioria de nós teria se defendido ferozmente, né? Que tempo difícil que nós estamos vivendo. Não podemos postar nada na rede social, quiçá podemos o quê? Falar, dialogar sobre alguns assuntos. As pessoas já vêm ferozmente nos agredir. Que tempo difícil que estamos vivendo. Mas o que eu tenho visto, e é muito triste, as pessoas postando sobre o presidente, sobre o ex-presidente, mas eu não vejo ninguém postando sobre Jesus Cristo, o Salvador do mundo. É muito pouco. São muitos poucos que postam, mas entram em debates ferrenhos para falar de política, para falar de outras coisas. E pouco tem se falado de Jesus, o Salvador. E amigos, famílias estão o quê? Sendo dissolvidos por causa de política. Sendo que o principal que nos une não está sendo falado. Está sendo deixado de lado. Estevão escolheu proclamar Jesus o crucificado. Ele sabia que a proclamação podia custar caro para ele, a própria vida. E ele orou para que o seu exemplo ganhasse os seus oponentes. Tem um exemplo de um ex-missionário da África, James King. Ele, em uma das suas igrejas, das igrejas que estava sob a sua supervisão, tinha uma senhora que ia todos os trabalhos da igreja. Não perdia um trabalho, e ela sentava sempre no mesmo lugar. E junto com essa senhora acompanhava o seu cãozinho. O seu marido não ia, ficava em casa. E ela ia, não perdia. E um certo dia o seu marido, enfurecido por não aceitar aquela religião, não aceitar o cristianismo, espancou a sua mulher. Bateu até a morte. Ela veio a falecer. E o seu marido não permitiu que o pastor fizesse o ofício de consolação, que pregasse esse Cristo no ofício. E, após o enterro, foi embora para casa o marido e o cachorro. E com o passar do tempo, aquele marido observou que o seu cachorro sumia alguns dias da semana. E um belo domingo ele seguiu o cachorro e viu que o cachorro entrou naquela humilde igreja. E foi lá e sentou no mesmo lugar que ele ficava sempre com aquela senhora. E aquele pastor tinha o costume de chamar as pessoas a virem à frente, a aceitar Jesus. E aquele cachorro sempre ia com a senhora dele para frente. E naquele dia não foi diferente, aquele domingo ele pregou e ele convidou as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o marido daquela senhora estava lá ao fundo observando, e ele viu que o cachorro foi à frente durante a oração daquele pastor. E naquele mesmo instante,
ele foi também. Ele foi e entregou sua vida a Cristo Jesus. E a partir daquele dia, quem passou a ir à igreja todos os dias foi aquele senhor que havia matado aquela mulher e o seu cachorrinho. Meus irmãos, Cristo pode mudar a história, Cristo pode mudar a vida. A teologia reformada chama de graça irresistível, o que R.C. Sproul diz que é um termo impróprio. Graça irresistível não significa que nós somos incapazes de resistir à graça de Deus. Pelo contrário, nós resistimos e fazemos isso todos os dias, nós resistimos à graça de Deus. Mas significa que, a despeito da nossa resistência, o poder do Espírito Santo vence a nossa rejeição pecaminosa a Cristo e nos dá o quê? Ouvidos para ouvir, coração para entender o Evangelho. A despeito da nossa rejeição, o Espírito Santo, ele nos convence, nos dá ouvido e coração para a compreensão do Evangelho. Entretanto, essa não foi a resposta daqueles que estavam debatendo com Estevão. Estevão entendeu que seu testemunho permaneceria, mesmo que lhe tirassem a vida. Então ele deu um testemunho com a sua vida, ele deu um testemunho com a palavra, e ele deixa um testemunho com a sua morte. Os líderes estavam ficando irritados, cada vez mais. E nessa situação hostil, Estevão se concentrou nos líderes e olhou para o céu. Eu ilustrei o seguinte: imagine um grupo de pessoas querendo te pegar. Você vai olhar e vai tentar achar a sua rota de fuga mais fácil. Por onde que eu vou escapar desse grupo? Estevão, cercado de homens para pegá-lo, ele simplesmente olha para o céu, olha para Deus, para a sua rota de fuga. Ele olhou para o céu, ele estava cheio do Espírito e viu Jesus de pé, à direita da glória de Deus Pai. É comum, né? É incomum a gente falar Jesus de pé. Por quê? Jesus ascendeu ao céu e está sentado à destra de Deus. E por que Estevão viu de pé? Aqui há duas possíveis explicações. Uma delas é que Jesus se levantou para receber o espírito de Estevão e veio receber aquele seu filho. E a outra é que o Supremo Juiz, aquele que julgará as nossas vidas, ele desceu da cadeira de juiz e se levantou para ser o advogado de Estevão. Todos nós passaremos pelo tribunal, meus irmãos, tribunal de Cristo, com uma diferença. Cristo é o nosso advogado. Que maravilha, né? Se você é um réu de um processo e o juiz desce da cadeira e fala: eu vou ser o seu advogado de defesa. Nós temos Cristo no nosso favor. Alguns políticos do nosso país teve esse privilégio, né? Há pouco tempo, os juízes serem os seus advogados de defesa. Mas sobre a justiça divina ninguém escapará. E nós temos Cristo do nosso lado. Isso que tem que nos consolar, meus irmãos. Independente da injustiça que o nosso país esteja vivendo. Jesus, o justo, como Estevão disse, ele é o nosso advogado. Ele não vai permitir que sejamos julgados no dia do grande julgamento. Ele vai o quê? Falar: não, vocês já estão livres do julgamento. Eu já paguei o preço pelo julgamento de vocês. Eu paguei o preço do pecado daqueles que confiam. É incomum, então, falar que Jesus de pé, mas essas seriam as duas possíveis explicações. Estevão relatou que viu os líderes entrarem em um ataque de fúria, rilhavam os dentes, agarraram, o arrastaram para fora. Possivelmente não era mais Pilatos, o imperador ali romano, e o imperador também não fez, porque era proibido executar um julgamento assim no Império Romano. Mas eles desobedeceram e apedrejaram Estevão. Os ouvidos desses líderes estavam falando blasfêmia, eles estavam chamando Jesus de Deus e por isso levaram Estevão para fora. Como previsto, Estevão foi tratado o quê? Como os profetas do Antigo Testamento. Você não poderia matar alguém apenas com algumas pedradas, então foi algo intenso, algo
grande. E aqueles homens que apedrejaram Estevão, aquelas testemunhas, o que eles fizeram? Deixaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão foi apedrejado de novo e de novo. Só podemos imaginar a dor de cada pedrada. Quem já levou uma pedrada sabe o quanto que dói. E ele só cessou aquela dor quando ele levou aquela pedrada e adormeceu. E morreu. E o próprio Estevão orou para Deus, dizendo: não impute-lhes esse pecado. Senhor, receba o meu espírito. Nós cantamos hoje: estou pronto para ir, Cristo amado. Será que estamos prontos mesmo para ir com Cristo? A exemplo de Cristo, na cruz, que foi levado sem abrir a sua boca, Estevão também não abriu a boca. E Cristo falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também pediu para que Deus não imputasse esse pecado neles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A história de Estevão, meus irmãos, é um relato comovente. E o que nós podemos aprender com ele? Primeiro, essa história valiosa nos apresenta pela primeira vez o jovem Saulo. Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã. Seu sangue se tornou semente que levou ao que outros a esta fé, e foi a primeira semente plantada na comunidade apostólica. E ela foi o quê? Cuidada pelo Senhor Jesus. Nós devemos conhecer a história de Estevão. E esse relato também nos apresenta a figura central, que a partir daí nós vamos aprofundar, que foi Saulo, que depois teve seu nome transformado, após o encontro com Cristo, para Paulo. Saulo aprovou as ações, ele foi conivente com a morte de Estevão. Saulo foi o quê? Um perseguidor, um assassino, perseguidor da igreja cristã. E depois nós vemos que esse jovem Saulo teve um encontro com Cristo e a sua vida transformada. Então, irmãos, independente do pecado, independente daquilo que te assombra, Cristo pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. A passagem também nos dá um exemplo a seguir. Note que Estevão não comprometeu a verdade. George Whitefield pregou em uma igreja na Nova Inglaterra 3 noites seguidas, e ele pregou o seguinte: você deve nascer de novo. E a mensagem era tão vigorosa que os anciãos chegaram para ele e perguntaram: Sr. Whitefield, por que o senhor está pregando essa mensagem? Por que o senhor continua pregando? Você deve nascer de novo. Whitefield respondeu: porque você deve nascer de novo. Estevão queria passar uma mensagem para aquele povo: você pecou, precisa de um Salvador. Você pecou e não pode se salvar sozinho, precisa de um Salvador. Estevão entendeu que a única esperança da humanidade estava na pessoa de Cristo, que eles conhecessem e entregassem sua vida a Cristo. Eles tiveram que admitir sua rebelião, experimentar o perdão e a graça de Cristo. Para Estevão, fazer algo menos do que proclamar a verdade seria um ato de desobediência ao Senhor e mostrar uma falta de amor para com seus acusadores. Seria o mesmo que se alguém tivesse a cura de uma doença grave, a cura da Covid-19, e não quisesse compartilhar. O que ela estaria mostrando? Estaria mostrando que ela não estava se importando com as outras pessoas. É isso que ela demonstra. Da mesma forma, se nós sabemos como podemos apresentar a vida eterna para uma pessoa e não compartilhamos o Evangelho, nós estamos demonstrando o quê? Que nós não nos importamos com essa pessoa. Por quê, irmãos? Porque é o Espírito Santo que realiza a obra, não somos nós. Nós somos os mensageiros dele. Temos que proclamar a verdade do Evangelho. Cristo, morto, ressurreto e à direita de Deus, que nos traz esperança de uma vida eterna. Isso nos leva a confrontar a diferença entre as nossas vidas e a vida de Estevão. Qual é a nossa reputação no mundo? Como as pessoas nos conhecem no mundo? As pessoas percebem que pertencemos a Jesus ou não? Pela maneira como vivemos nossas vidas. Podemos resistir às perguntas do mundo? Teríamos continuado com Jesus, mesmo que isso significasse o quê? Perder as nossas vidas? Teríamos abençoado os nossos inimigos ou amaldiçoados?
eu olho para a vida de Estevão e pergunto, como nós podemos desenvolver uma fé como a de Estevão? Uma ilustração de um livro chamado Meu Desejo do Coração, de um pregador, F.B. Meyer, uma vez falou com um homem como Estevão e disse, jovem, você tem algo que me falta e algo que eu preciso, mas eu não posso colocar minha mão sobre você e receber algo. Você poderia me dizer como eu obtenho isso? O homem perguntou, o jovem perguntou, você entregou tudo a Jesus? Você já entregou tudo a Jesus? O pregador Meyer pensou por um momento e disse sim. Ele tinha certeza razoável, que tinha feito isso. Então, virando as costas, saindo, uma voz na sua mente disse para ele, você não respondeu com integridade. Tem algumas coisas que você não entregou ainda para Cristo. Quando chegou em sua casa, ele foi direto ao quarto orar, caiu de joelhos. As orações, as emoções, a ação do Espírito Santo na vida dele inundaram a sua alma, ao ponto de ele começar a escutar Deus falar com ele. E Deus parecia dizer assim, que entrou no quarto e disse, estendeu a mão e disse, Meyer, eu preciso de todas as chaves do seu coração. Finalmente, na sua visão, Meyer estendeu a mão no bolso, tirou um molho de chaves e entregou para aquele senhor. E ele esperou que fossem todos. E o senhor olhou para cima e disse, ainda está faltando uma. Ainda está faltando uma. E ele se virou e saiu pela porta, quando Meyer desesperadamente falou, espere, Senhor, onde o senhor vai? Não me deixe. Com grande choro, desesperado, Meyer concordou em entregar a última chave, aquela pequenininha, sabe, aquela que fica escondida, aquela que você está querendo controlar, que você não quer deixar que Deus controle. Meyer entregou a última chave, aquela que você fala, não, isso aqui eu cuido, não preciso de Deus para isso não, eu mesmo resolvo. Meyer entregou aquela última chave nas mãos do Senhor. E entregou tudo que ele tinha, tudo que ele poderia ser ao seu Senhor. E a partir desse dia, o Senhor começou a usá-lo como nunca fez antes. Irmãos, que chaves vocês estão querendo segurar? Que chaves vocês estão segurando nas mãos e não querem entregar ao Senhor? Estamos dispostos a entregar a Deus o controle da nossa vida? Estamos dispostos a entregar a nossa amargura, o nosso ressentimento? Estamos dispostos a viver dentro dos meios e confiar que Deus vai nos fornecer o que realmente é melhor para nós? Nós estamos dispostos a viver assim? Estamos dispostos a servir nas sombras, na escuridão? Estamos dispostos a confiar em Deus os nossos filhos, os nossos sonhos? Que chaves das nossas vidas nós estamos ainda relutantes em entregar a Deus? Eu não posso responder por você. Você sabe no íntimo aquilo que ainda você não entregou para Deus. Estamos dispostos a deixar Jesus ser o Senhor das nossas vidas? Ou estamos tentando dividir esse título com Ele? Como estamos? Como está a sua vida? Eu admito que não são perguntas fáceis, meus irmãos. Mas eu garanto para você que é possível. Que a partir do momento que você entregar todas as chaves, o controle total, diante de Deus, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai modificar a sua sorte. São questões importantes. Vocês precisam respondê-las. Nossas respostas revelarão se nós somos mais parecidos com Estevão ou se somos mais parecidos com aqueles que acusaram Estevão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A Ele seja dado somente a graça, a honra e a glória. Somente a Deus.